Vamos lá, gente. Vamos começar? Tudo bem? Passaram bem aí o final de semana? Muito churrasco e Coca-Cola? Não? Não? Certo, então, gente. Bom. Tem mais alguém que está vindo hoje pela primeira vez? Vocês estão vendo pela primeira vez? Sejam bem-vindos, tá bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou Ricardo. Sou professor e também sou coordenador pedagógico aqui da escola, tá? Coordenador de ensino. Beleza? Então vocês, modestamente, estão bem servidos. Gente, tá meio torta a tela, né? O que acontece? Para quem é a primeira aula e para quem também não é a primeira aula, né? Nós temos aqui uma aluna que veio do professor Ezequiel, né? Grande professor, né? Em todos os sentidos, né? As aulas, elas são gravadas. Então, que nem eu tô falando com vocês, está tudo sendo gravado para o pessoal depois não falar, não foi falado, não sei o que, né? Sempre tem alguém, né? Então fica gravado. Depois que é gravado esse conteúdo, eu publico do jeito que tá, publico. E aí, eu jogo o link na sala Google. Então, para quem é a primeira aula, né? Ou trocou de professor, depois na hora de for mandar a atividade de hoje, eu passo o código para entrar na sala Google. E lá na sala Google, vocês vão entregar as atividades práticas e também eu coloco perguntas relacionadas à aula para vocês poderem responder. Tudo bem? Se vocês não perceberam, né, a galera que veio na semana passada, foi corrigida a atividade que vocês mandaram. Foi corrigida, foi dado nota e já deve ter aparecido para vocês no e-mail lá bonitinho. Tudo bem? E aí depois também, para quem não tem meu número, aí eu passo meu número lá de WhatsApp, certo? Para quando vocês tiverem alguma dúvida, poder perguntar. Fechou? Galera, hoje em especial, né, dia 5 de outubro, vamos trabalhar com a parte de formatação de texto dentro da apresentação. Semana passada eu dei uma prévia, né, uma leve pincelada, mas hoje a gente vai mais a fundo aí nessa questão de formatação para ficar uma coisa mais agradável visualmente aí, tudo bem? Bom, deixa eu inverter aqui minhas câmeras, as telas de visualizações. Vamos lá. Para a gente poder abrir o nosso aplicativo de aula, certo? Para quem ainda não sabe, a gente vem aqui no menu iniciar ou na busca e digita lá PowerPoint. É uma forma. A outra forma, se você quer realmente falar que manja do Paranauê, dá o Windows R, vai abrir o menu de executar, né, o comando executar, e aí você digita PowerPNT. Certo? E aí você consegue abrir os aplicativos aí. Bom, nós estamos na matéria de apresentações gráficas, aonde a gente vai trabalhar aí com criação, técnicas de apresentação, edição, criação de vídeos, né, enfim, e algumas pequenas edições aí. Tá bom? Após a gente ter aberto a gente vai clicar aqui em apresentação em branco. Tudo bem?
gente vai clicar em apresentação em branco. E aí a gente vai criar a apresentação. Tudo bem? Bom, como a gente tem uma galera legal aí, que é a primeira aula, essa apresentação eu vou começar do zero. Tá bom? Então aqui, a gente primeiramente coloca o tema da nossa apresentação. Deixa eu ver aqui um tema. Legal. A gente vai falar sobre desenhos. Esse é o tema. Certo? No slide de baixo, na área de baixo, você vai colocar algumas informações importantes para a apresentação. Uma delas é seu nome, a outra delas é a turma e a outra é a data. Tudo bem? Bom, depois que você criou aqui o primeiro slide, né? A gente vai inserir um novo slide aqui embaixo. Para inserir, a gente pode fazer isso de algumas formas. Uma delas é você clicar aqui e apertar Enter. É uma delas. A outra é você vir aqui em novo slide e clicar em novo slide. E a outra é você usar uma tecla de atalho, Ctrl mais M, tá? CTR mais M, você consegue inserir o slide. Tudo bem? Quando você coloca o slide, esse slide ele tem um layout visual, tá? Ele tem um tipo de layout. Caso você precise mudar esse layout, você tem aqui perto do botãozinho novo, você tem um botão chamado layout. Tá, o que é o layout? O layout é o modelo, o formato do seu slide. E aí você vai poder escolher algum tipo de layout aqui. Certo? Bom, vamos falar sobre desenhos. Vou pesquisar aqui. O primeiro eu vou falar sobre perna longa. Então aí, com a ajuda da internet, vocês vão acessar o navegador e digita lá o tema. Certo? O que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar um pouquinho sobre a curiosidade. Então você vai copiar rapidamente um texto curto e objetivo, dá uma lida, né, primeiramente. Feito isso, você copiou, você vem aqui e cola o texto, tá? Para colar o texto, você pode usar teclas de atalho como Ctrl V, ou você pode vir aqui, ó, na opção colar. Só que quando você for colar, é importante você colar utilizando esse recurso aqui, que ele vai colar somente o texto. Quando a gente copia algo da internet, a internet ela tem uma formatação, tá? E aí a gente precisa ter o texto sem essa formatação. Então a gente opta em colar o texto, né? Colar de forma especial aí. Vamos deixar o texto aqui, vamos jogar de lado. Através dessas alcinhas aqui eu consigo dimensionar essa caixa. Essa caixa aqui é uma caixa de texto, tá, gente? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma imagem. Certo? Vou salvar essa imagem. Botão direito. Salvar ou copiar, tá? Nesse caso aqui a gente pode copiar que não tem problema. Copiar e vou colar ela aqui. Vamos dimensionar a imagem. Beleza.
Bom, e aí, vamos aplicar algumas formatações que nós vimos na aula anterior aí. Depois que eu coloquei o texto aqui, coloquei a imagem, a gente vem aqui no Designer, certo? E na guia Designer eu posso colocar temas que são é uma roupagem, né? Posso colocar dessa forma. É uma roupagem. Você vai escolher a melhor roupa que você quer para sua apresentação. Eu aqui no caso, eu vou optar em escolher o plano de fundo, tá? Por que que eu vou escolher o plano de fundo? Porque eu vou pegar esse tom de azul aqui que está no slide, na foto. Então eu vou colocar aqui preenchimento de cor sólida. Aqui eu tenho um baldinho. Nesse baldinho eu tenho um cara aqui chamado conta-gotas. O que esse conta-gotas ele vai fazer por mim? Ele permite eu copiar esse tom de cor. Esse tom aqui, eu vou passando, ó. Vocês vão vendo que ele vai mudando de cor. Então ele permite eu pegar esse tom de cor. Quando eu colocar o mesmo tom de cor, vocês vão perceber que a foto, ela meio que vai interagir com o fundo, né? Tudo bem? E aí ele vai permitir, a gente vai poder brincar aqui com tudo isso. Bom, trabalhamos com designer aí. Se você não quiser uma cor, né, trabalhar aqui com plano de fundo, uma cor sólida, você pode colocar aqui o gradiente. Tá? Aqui no gradiente você vai trabalhar com tons de cores mais fortes aí. Então você pode optar caso você queira, tá bom? Aí você pode modificar mexendo aqui nessa reguinha. Você vai trabalhar. Bom, tem aqui a imagem. Vou posicionar a imagem o mais adequado, né? Que você achar, movimentando ela. E aí, vamos trabalhar com o tema da aula, que é trabalhar com o texto. Bom, o texto, ele é colocado numa caixa de texto. Para formatar o texto, você basta só clicar na caixa. Você vai selecionar a caixa. Tudo que você fizer agora, ele vai formatar toda essa área aqui da caixa. Para a gente poder trabalhar com texto, a gente vai trabalhar aqui na guia página inicial. E aí eu tenho aqui a opção de fonte e tenho a opção de parágrafo. Por padrão, quando você coloca algo no slide, ele insere essa bolinha, que é chamado de marcador ou numerador. Isso daí ele é utilizado no item tema, no item lista. Só que aqui eu não estou criando uma lista, aqui eu tenho um texto. E por esse texto, ele não ser uma lista, eu tenho que aplicar umas formatações adequadas. Quais seriam essas? Primeiramente, eu tenho que tirar o marcador. Então você vem aqui e coloca nenhum. Tudo bem? Bom, depois que você fez isso, a gente vai vir aqui em parágrafo e vamos aplicar as formatações. Primeiramente, alinhamento. O alinhamento, ele é a posição do seu texto em relação à margem. Qual que é a margem aqui? Eu tenho o texto aqui e meu texto ele está começando aqui nessa área. Então isso é a margem do documento. Então se eu colocar esquerdo, ele está começando a ser digitado da esquerda para a direita. Se eu deixar ele no centro, ele vai ficar centralizado no meio de tudo.
E se eu deixar justificado, tá vendo esse espacinho aqui, ó, que ele tem aqui, ó? Ele não vai existir mais, porque meu texto ele vai ficar distribuído nessa área, nessa caixa. Então o correto aqui é a gente deixar justificado. Aqui é para a gente colocar o parágrafo. O que é o parágrafo, né? Vamos lembrar lá do colégio, né? Que a professora falava para a gente antes de começar um texto. Vai lá no canto da folha, põe 2 dedinhos, né? E começa o texto. O parágrafo é o espaçamento do início de um texto, tá? Então você coloca aqui primeira linha. Aí ele vai dar aquele espacinho. E aqui é para a gente poder dar um espaçamento no texto. Quando você tem o texto, vocês percebem que eu tenho aqui uma linha e tenho essa outra linha aqui do texto. O espaçamento é o espaçamento entre uma linha e outra. O ideal é que o texto ele sempre fique de uma forma mais limpa na hora da leitura. Então, aumentar esse espaçamento, ele ajuda a distribuir o texto e ajuda também a uma boa visualização. Então, a gente vai colocar aqui 1,5. Quando clicar em OK, ele vai aparecer o parágrafo, vai estar aqui o meu texto justificado, e aqui eu tenho um espaçamento maior do que eu tinha antes. Tudo bem? Então, o que acontece? Você pode aumentar aqui a caixa de texto, não tem problema. Quando você aumentar a caixa de texto, você também, ou ele melhor dizendo, ele vai permitir aí que o texto ele se aumente, né? Vai permitir que a gente possa aumentar o texto. Então você tem a possibilidade de estar aumentando aqui, e aí você pode vir aqui e aumentar o tamanho do seu texto. Tá bom? Bom, feito isso, tem o tipo de fonte, que é o tipo de letra que você vai utilizar. Então a gente tem aqui, vamos utilizar a fonte Arial. Vai permitir que a letra, né, a fonte fique mais visível aí. E aqui, aonde está o título, né, do meu slide, você pode trabalhar aqui, colocar negrito, itálico, mudar a cor, ou você pode vir aqui na guia inserir, e você escolhe a opção Word Art. Tá bom? E aí o Word Art, ele vai te dar uma galeria, que é um texto já formatado, com algumas formatações, e aí você pode digitar o texto. Né? No caso, pode digitar o título lá do slide. Certo? Bom, feito isso, eu sei que está meio feinho aqui, né? Aí vai para a formatação. Caso você não queira colocar uma imagem assim, você pode salvar a imagem. Salva lá a imagem bonitinho. Vai lá no plano de fundo de novo. Lá na guia Designer, plano de fundo. E aí você põe a imagem de forma fundo. A gente pode colocar um preenchimento e a imagem de fundo. Tá aqui. E aí você pode trabalhar a transparência aqui da imagem para você poder ter um melhor trabalho com o seu texto. Tá? Então aqui eu coloquei o texto. Aqui na formatação você pode colocar uma sombra. Aí,
Caso você queira uma formatação mais agregada, né, com mais opções, vem aqui, ó, nessa setinha aqui, ó, que ele vai abrir a caixa de formatação, aonde você vai ter efeitos para poder colocar. Tá? Você vai ter efeitos para poder colocar aí no seu texto. Então você pode colocar traçado, sobrescrito, deslocar o seu texto. Aqui você também tem a fonte, tem a cor. Isso daqui você tem aqui também, tá? O tamanho. Então você pode trabalhar a formatação aí. E aqui no WordArt, que foi inserido, ele abre uma guia nova pra gente. E nessa guia, ele permite a fazer a formatação do WordArt. Então aqui, ó, toda essa parte aqui é para você poder trabalhar a formatação dele. Então, você pode colocar uma sombra, pode colocar aqui um reflexo, uma sombra, pode aumentar o tamanho, deixar maior, tá? Se você quiser, você tem os preenchimentos aqui, ó. Você pode estar fazendo. Caso você queira, dá para colocar uma imagem lá. Tá vendo? Eu coloquei uma imagem aqui no fundo. Então você vai poder personalizar da forma que você achar mais legal. E aqui, ó, você pode aumentar o tamanho. Para ficar uma coisinha bacana. Tá? Então aí você vai personalizar. Fez esse slide, formatou, criou tudo bonitinho, vai para o próximo, né? Aí você vai pegar um outro desenho. Sei lá. Vou colocar aqui, ó, TV Colosso. Você procura sobre a história, né? Uma coisinha bem objetiva. Cola o texto. Aqui você vai trabalhar o texto, vai aplicar lá a formatação, vai pôr o parágrafo, vai justificar, né? Vai pôr espaçamento para que o texto fique mais visível, legível. Aumenta lá o tamanho do texto e pega uma imagem. Copia lá uma imagem e põe aqui. Aí você põe o título lá. E aí você vai aplicar a formatação que você quiser lá. Vai colocar uma cor de fundo, um preenchimento. Trabalhar a formatação do texto.
Tá aí mais um slide pronto. Tá? Detalhe, gente, quando você trabalhar com a formatação, se você tiver com um fundo claro, tá lá com um fundo claro no slide. Coloca uma cor de letra escura, tá? Se você tiver com um fundo escuro, trabalha com uma cor de letra clara, tá? Sempre trabalha com esse contraste para ficar uma coisinha bacana. E aí o que você vai fazer? Você vai continuar criando aqui com 10 desenhos animados, 10 animações. Não quer falar sobre desenho, quer falar sobre série, pode falar sobre série, não tem problema nenhum, tá, gente? Vocês podem estar utilizando ambos os temas. E aqui, só para fechar, eu vou pegar uma imagem, né? Para colocar lá no primeiro slide. Então vou pegar essa imagem aqui, deixa eu salvar ela, né? Eu vou pôr aqui no primeiro slide para não deixar ele lá sem nenhuma formatação. Tá aí. Pega uma fonte legal. Deixa eu achar uma fonte legal aqui. Ó. Aí tá aí a nossa apresentação. Aqui eu coloquei 2 somente, né? Mas aí vocês vão fazer. Vão escolher 10 itens aí. Rapidinho vocês fazem, tá? Uma coisa bem rápida. Copia o texto, copia a imagem. E aí vocês vão aplicar a formatação, né? A gente tem que trabalhar com o designer. Trabalhar lá com a formatação do texto, colocar parágrafo, tudo bonitinho. Tudo bem? Feito isso, gente, vamos lá. Feito isso, você vai salvar. Vai lá no menu Arquivo, Salvar. Salva na área de trabalho do computador, para ficar mais fácil. Nome do arquivo, você vai pôr lá, nome do arquivo, o tema, né, o nome do tema, que seria desenho animado. E aí você pode colocar o seu nome também aqui. E aí você salva. Salvou. Você vai entrar lá no seu e-mail. Tá? Aí, aqui, ó, do lado direito da janela do navegador, você tem esses pontinhos. Nesse pontinho, você vai clicar e ele vai abrir os programas da Google aqui. E aí você vai escolher aqui a opção do Sala Google. Tá? Vai escolher lá a opção do Sala Google. Abriu a opção do Sala Google, quem já está na Sala Google vai entrar na turma. Vai aparecer a turma lá, vai clicar. Quem ainda não está na Sala Google, abre o e-mail, abre a Sala Google, e aí eu vou passar o link lá, o código, para vocês entrarem na sala. Quando você entrar na Sala Google, você vai ter a aula. Você vai clicar na aula, gente. Não é para colocar aqui não, tá? Ó. Isso daqui não. Você vai clicar aqui na aula. Quando você clicar na aula,
a tela de vocês vai ser diferente da minha. Aí você vai ter aqui a gravação do vídeo, tá? Você vai ter aqui a gravação, vai ter uma tela parecida com essa. Você vai ter a gravação da aula, vai ter o vídeo da aula, vai ter as atividades para poder responder, certo? E você vai ter aqui do lado direito um menuzinho para poder colocar a atividade, certo? Todas as atividades que vocês estão fazendo, vocês podem usar, no caso aqui da escola, né? Na escola vocês usam o PowerPoint, mas você tem a opção de usar também o programa Apresentações da Google, certo? Então você pode clicar lá no programinha Apresentações da Google, clicar lá em novo slide, né, em branco, e você vai criar o seu conteúdo por aqui, tá bom? Além disso, para quem tem conta no Hotmail, também tem lá o Office 360, que você consegue fazer através do navegador. Tudo bem? Pessoal, pessoas aí, tem alguma pergunta? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá tudo bem mesmo? Pessoal aí do online, querem perguntar alguma coisa? Alguma dúvida aí? Então a atividade de hoje, além das perguntas, é essa. Vocês vão pegar lá, vamos reviver um pouquinho a infância, né? Já que vocês são pessoas, né, já adultas, né? Pessoas bem velhas, né? Que não tiveram infância, né? Foram criados na roça desde cedo, né? Pega lá um tema, pode ser séries, tá bom? Não tem problema. Se você não quiser falar sobre desenho, fala sobre séries, certo? Aplica toda a formatação de texto que nós vimos hoje e a formatação de designer, que eu acabei revisando aqui, até porque tem gente que é a primeira aula hoje, e a parte do designer, formatação de texto, os alinhamentos, colocação de imagem, certo? Tudo bem? Então, vocês aqui do presencial podem já ir lá para o laboratório, tá bom? Só vou pedir uma gentileza para vocês. Como eu não consegui subir lá, liguem os ventiladores e, se possível, abram a janela lá para mim, por favor. Tá? Pessoal do online, é isso aí. Por favor, nome completo e telefone. Okay. Eu queria pedir seu número. Eu passo lá. Pode ir para lá. Fico aguardando a atividade de vocês, tá bom, gente? Valeu. Boa semana a todos, hein?